disso. O produto químico que é usado aqui dentro para limpeza das superfícies, também emite produtos do cloro, todo mundo já sentiu o cheiro de cloro, aquilo ali é incômodo, não é? Então, aquilo ali, você ficar respirando muito tempo, vai causar mal para as pessoas. São algumas outras situações. Nós mesmos, nós expiramos o quê? O que a gente espera? Qual é o elemento gasoso que o ser humano consome? Qual é? O oxigênio. O ser humano consome oxigênio, o gás está na natureza. E o que a gente libera? O gás carbônico, CO2. Então, se a gente fechar esse ambiente, ficar enclausurado e começar a consumir todo o oxigênio daqui e começar a liberar CO2, vai ter uma desproporção completa aí, vai começar a faltar oxigênio, vai ter um excesso de outro gás, vai impactar na saúde das pessoas. O causar dores de cabeça, sonolência, cansaço, uma série de situações vão acontecer. E acontecem. E já acontecem. É que a gente não sabe, a gente não mede, a gente não vê. O ar a gente não vê, o problema é esse, o ar a gente não vê, a gente acha que está tudo bem, a gente entra aqui e acha que está tudo bem. Se o pessoal servir uma água aqui para vocês que não seja clarinha, a gente aprende na escola que a água tem que ser clara, não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ter gosto. A gente não bebe, com certeza. Porque a gente aprende isso desde cedo. O ar a gente não tem opção, a gente vai respirar o ar que vão dar para a gente. E o problema é que a gente não vê, ele é invisível. Outro dia eu vi de um colega da Vigilância Sanitária que a nossa missão é transformar o invisível em visível. Isso é bem complexo, mas essa é a missão desse assunto. Então, as pessoas não se preocupam, de uma maneira geral. Por isso que é tão importante falar, os profissionais conhecerem, estudar isso, criar leis com regulamentos, a inspeção, porque a população precisa saber disso, e não sabe. Nós, como convidados aqui da casa, na Casa do Povo, a gente e como em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, na escola, no shopping, a gente vai respirar o ar que nos fornecerem. A gente não tem opção de não respirar aquele ar. Se eu falar para vocês, o ar aqui está ruim, vamos ficar 2 horas sem respirar, todo mundo topa? Acho que não dá, né? Se a água que fornecerem para a gente não estiver boa, a gente vai tomar, ter um gosto, não vou tomar essa água, eu tomo depois que acabar o evento. Dá para aguentar. Agora, o ar não tem opção, por isso que é tão importante esse assunto. A gente vai respirar o ar que nos fornece. Próximo, por favor. Então, tudo isso causa grande impacto na sociedade, redução de produtividade, aumento do absenteísmo, aumento de custas médicas. Então, isso é um impacto, um custo gigante, por isso, causando esses danos para a comunidade. Por favor, próximo. Para a gente se proteger de uma qualidade do ar ruim, uma série de fatores que a gente pode fazer. Eu falei assim, vamos usar um produto químico que emite... podemos comprar um produto de limpeza de baixa emissão, ou usar uma tinta que vai pintar o teu escritório, a sua casa. Procurem produtos com baixa emissão de VOCs, que é um composto, ou COVs em português, compostos orgânicos voláteis. Já tem isso no mercado. E isso é bom para a sua casa. Eu estive na casa de um amigo meu esses dias e falei com ele, procura comprar, e tem crianças pequenas, tintas, quando for pintar, ele está reformando, com baixa emissão, já está disponível no mercado, para você não ficar respirando aquilo lá muito tempo. O verniz que for usado na madeira, já todo esse processo de certificação verde, já tem isso, eles estão muito preocupados com isso, já tem produtos no Brasil disponíveis para você ter um impacto melhor da qualidade do ar. Mas a gente tem um outro grande aliado nessa história toda, que ajuda a controlar esses gases e esses materiais particulares. Quem é, por favor? É o próprio sistema de climatização, o ar-condicionado. Ele pode ser um grande aliado à qualidade do ar. Se ele for bem projetado, se ele for bem instalado, se ele for bem mantido. Ele tem características de tratar o ar, de filtrar esse ar, de renovar o ar, tirar esses gases. Vamos supor, a gente está usando um produto de limpeza com alta emissão. Como é que você tira isso dentro do ambiente? Renovação de ar. O ar-condicionado faz isso. Um bom sistema faz isso. A gente vive numa cidade poluída. Como é que tira as partículas que estão no ar? Sistema de ar-condicionado. Sistema de filtragem pode tratar esse ar. Então, o sistema de climatização, gente, ao contrário que muita gente pensa que faz mal à saúde, é o contrário, ele pode fazer muito bem. É lógico, se ele não for bem mantido, se for bem instalado, bem projetado, e, infelizmente, isso tem aos montes na nossa sociedade, tem muitos locais que não estão dentro das normas, isso pode causar um mal, sim. Então, por isso, a importância do tema que a gente está discutindo hoje. Ele pode ser um grande aliado nesse processo. Próximo, por favor. Existem já tecnologias do mercado que ajudam nesse tratamento. O sistema de ar-condicionado para ambientes críticos, hospitalares, tem várias tecnologias que ajudam a fazer um sistema de melhor qualidade. Próximo. Hoje já existe sistema de monitoramento online. Eu perguntei no começo, como está a qualidade do ar aqui dentro? A gente não sabe.
Alguém sabe? Ninguém sabe. Hoje já existe isso. Está disponível. A própria... Oi? Ah, tem aí. Quer arriscar? Vamos ver? Vamos ver como é que está. Exato. Tá, acho que é o próximo slide. Então, próximo slide, por favor. Deixa eu ver se... Ah, não é. Depois não. Isso tem que estar disponível à sociedade. A gente não sabe. Hoje tem sistemas para a gente saber. Está na lei, artigo 6º item D, divulgar aos usuários. Está na portaria. Quem trabalha com manutenção, está divulgando aos usuários aí como está a qualidade do ar? Tem que avisar. Ó, do jeito que tem um horário ali, ó, por que não tem um painel falando da qualidade do ar aqui, ou no aplicativo, ou de qualquer maneira? A gente precisa, é simples, aqueles custam, acho que, 40, 50 reais, um sensorzinho, você põe na parede, mede lá a temperatura, umidade, CO2. Simples. Está isso, e a comunidade tem direito de saber. Se a gente entrar aqui e tiver uma qualidade do ruim, ó, vamos embora, vamos sair. Eu já participei de congressos internacionais que chegava no local, estava grande quantidade de mofo visível, a gente mudou de local. A gente não ia fazer evento no local que a qualidade do ar ia prejudicar toda aquela comunidade. Então, tem que ser assim, gente. A gente tem que levar ao pé da letra. A gente não pode se submeter ao ar que vão dar para a gente. Ah, se estiver ruim, vai ser isso mesmo. Pelo menos é o que eu penso. A gente tem que buscar o melhor. Gente, esse slide aqui, eu passei em frente a uma academia de ginástica, lá perto do aeroporto de Congonhas, e eu vi essa cena, o pessoal fazendo ginástica, não sei se dá para ver ali em cima na foto, umas esteiras ali, e o pessoal fazendo ginástica ali, correndo e tal, com as janelas abertas. Ótimo, vamos respirar um ar puro da cidade de São Paulo. É isso? É isso que a gente quer? Como se a gente protege disso? A qualidade do ar da cidade de São Paulo tem melhorado ao longo dos anos, vários programas que são feitos, o trabalho do vereador Gilberto Natalini, várias ações que são feitas, tem melhorado aos poucos isso ao longo dos anos. Mas ainda está longe do ideal, ainda tem muito a ser feito. Então, como a gente se protege da poluição da cidade? A gente não faz exercício, a gente não respira, qual é a solução? Deve ter algumas aí. Uma que eu recomendo é por que não fechar esse local, climatiza e põe um sistema de filtragem, um sistema de tratamento de ar, renovação adequado. Vai dar conforto térmico, talvez tenha ali, dependendo da situação, e vai garantir um ar de boa qualidade para as pessoas. Ar-condicionado é solução, não é problema. E isso na cidade que a gente vive. Grandes cidades acontece o mesmo. Próximo, por favor. Isso aqui é dados do SUS, no DataSUS, número de internações por doenças respiratórias por mês. Isso é dados do Brasil. De 2008 até hoje, você vê que os picos de internações são em que época do ano? No inverno. Poluição, chove menos, a cidade está mais poluída, o número de internações. Como a gente se protege disso? Políticas públicas, vamos andar de bicicleta, plantar árvores, tudo é importante, temos que fazer, continuar fazendo, não tem outro jeito. Mas como hoje, ou amanhã, como a gente se protege disso? Vai demorar, essas coisas são de médio e longo prazo. O sistema de climatização ajuda. Próximo, por favor. Então, um ambiente fechado com sistema de climatização garante uma boa legislação sobre qualidade do ar, e ainda bem que o Brasil está caminhando nesse sentido, garante ambientes com uma qualidade de vida e produtividade bacana para a sociedade toda. Então, isso tudo traz benefícios, legal e produtividade. Vamos falar rapidamente sobre os dois. Legal. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem diversas leis no Brasil, o engenheiro Arnaldo Parra vai falar daqui a pouco sobre todas elas. Eu só cito aí, não sei se está muito clarinho, isso é um documento do Ministério Público do Trabalho da cidade de São Paulo, junto com a Covisa, que fez essas inspeções desde 2004, eles começaram esse processo na cidade, e eles listaram em mais de 29 normas e leis que são aplicadas para exigir que tenha bons sistemas de climatização num ambiente. Então, as leis estão aí, essa lei que vai vindo, esse projeto de lei que, se vier, vai ser muito bom para a cidade. A gente está bem embasado, tem documentação que nos protege, falta a gente botar essa execução. O Dr. Simon, que falou no começo, falou da importância da fiscalização, a gente precisa, não adianta ter o papel, a doutora Miriam falou que não pode ter só o papel, tem que ser executado. A fiscalização é fundamental. O Estado de São Paulo tinha um grupo de trabalho específico para sistema de climatização, funcionou muito bem, ajudou muito. Quem vai em shopping center, agradeça essa turma que fez um trabalho enorme aqui ao longo dos anos. Vocês não tinham ideia o que eles encontraram lá nos sistemas de ar-condicionado e o que isso evoluiu. Não está ótimo? Ainda não, mas evoluiu muito. Obrigado, doutor Cima, você e sua equipe, toda a Covisa, pelo trabalho que vocês fizeram. A população agradece. Eu
Antes eu não levava meus filhos, agora eu levo, fica um pouco mais rápido, mas eu levo. Então, é importantíssimo esse trabalho que é feito. Pode passar, por favor. Então, eu vou citar só uma delas, a Resolução 09, uma das mais importantes, que dá essa resposta hoje de como é a qualidade do ar, que eu perguntei no começo. Hoje é um método, instrumento legal que a gente tem para essa resposta. Deve ser feita essa análise da qualidade do ar semestralmente em ambientes climatizados. Ela é muito clara, muito fácil de entendimento, bem fácil de fazer, no sentido da estratégia de amostragem. Isso eu posso considerar que é uma lei que pegou, se a gente usa esse termo, não gosto de usar esse termo, mas é uma coisa que existe, a sociedade está começando a monitorar, entender melhor o comportamento. Essa lei, essa resolução, ela tem problemas desde o nascedouro dela, de ordem técnica, precisa evoluir. A Brava faz um trabalho junto à Anvisa, para tentar revisar esse documento, e já apresentamos proposta de revisão, infelizmente não evoluiu, mas a gente está na luta, né, presidente? Ainda não deu, mas vai dar certo, a gente vai conseguir vencer essa batalha, quem sabe no futuro a gente tem uma norma melhor para dar uma resposta melhor de como está a qualidade do ar. Ela é de 2003, então tem bastante coisa que aconteceu de lá até agora para a gente poder evoluir nesse documento. Ela mede os 4 principais itens aí para ver fungos, CO2 como indicador de renovação de ar, temperatura, umidade, velocidade são índices de conforto e, por último, a parte de material particulado, ou seja, ela está monitorando alguns gases, o principal gás seria um indicador, o CO2. Se você fosse monitorar todos, seria um custo muito alto para ser feito, então um pouco inviável nesse momento. Então, a resolução achou essa fórmula de se o CO2 está dentro de um limite de 1.000 ppm, do lado de fora em torno de 450, 500 ppm, se tiver 1.000 dentro, está dentro de um aceite de renovação, mas se passou desse valor, significa que aquele ambiente não tem uma renovação de ar adequada, então qualquer contaminante que estiver lá dentro, ele vai se concentrar e vai fazer mal à saúde das pessoas. Por isso que esse conceito de renovação de ar. Próximo. Então, isso tudo é mandado para o laboratório, que é feita uma pesquisa e para emissão de um laudo dizendo se está dentro das condições ou não. Se não tiver, tem que fazer a pesquisa das fontes poluentes. O que está impactando na qualidade do ar daquele local? Próximo, por favor. Então, esse laudo tem que ter responsabilidade. Um biólogo, um profissional da área de biologia, um profissional da área de química é o responsável por esse documento, responsável legal. Todos os processos de calibração têm que estar válidos, tudo. Nós estamos sugerindo, trabalhando para que os laboratórios sejam acreditados uma norma de qualidade ISO 17025. Isso é fiscalizado e auditado pelo Inmetro para poder validar aquela confiabilidade naquele relatório. Isso é fundamental para a acreditação de todo o processo. Próximo, por favor. Bom, o doutor Gilberto falou da legionela, citou rapidamente. Vou falar um pouquinho dela. Eu gosto sempre de trazer esse assunto, e eu já começo falando um negócio para vocês. De legionela não tem nada a ver com ar-condicionado. Pô, Leonardo, mas isso aqui é um evento de ar-condicionado, porque você está falando de legionela, para falar porque legionela não tem nada a ver de ar-condicionado. Tá? Então, isso é uma grande confusão que a nossa sociedade faz. A legionela, vou explicar por que essa confusão. A legionela é uma bactéria que dá na água. Ela se desenvolve na água. E ela é transmitida através de gotículas de água que estão no ar. Por isso, essa confusão com o ar-condicionado. Ela transmite pelo ar para as pessoas, transmitidos de fontes de água para as pessoas, através de gotículas de água. Mas não é o ar-condicionado que gera a legionela. O ar-condicionado nem tem água no sistema dele com um vapor de água, com aerosol jogando. Eu já vi muita gente falando, não, tem legionela no duto, tem legionela no filtro, legionela no ventilador. Não tem, ali não tem legionela dessa maneira. E se tiver... O único local no ar-condicionado tem água, sim, tem na bandeja do condensado, sim, ali é um local que tem água. Mas para ela transmitir ser um risco à população, ela tem que vir através de gotículas, ou vapor de água, um aerosol. E é muito difícil sair aquele aerosol daquela bandeja até contaminar as pessoas, sair dali da máquina, passar por todo o sistema, pela serpentina, ventilador, duto, e chegar nas pessoas. É muito improvável isso. Então, pode ser, mas um risco baixo naquele local. Mas tem um outro local no ar-condicionado que tem muitas chances de legionela. Aí sim, a torre de esfriamento. Lá tem um volume de água gigantesco, ali tem um aerosol gigantesco. Então, realmente, ali é um local que pode transmitir, talvez seja um dos locais que mais dissemine legionela, esses sistemas de aspersão de água. Então,
e ele faz parte do conjunto do sistema de ar-condicionado. Então, por isso, o pessoal vincula a legionela, a bactéria, mas ela não está na máquina. Aqui, essa máquina aqui não tem sistema de torre, não tem menor risco de legionela por causa de uma torre de resfriamento. E a torre está lá do lado de fora do prédio. Ela está na rua, então ela não está direto dentro do ambiente. Ah, mas ela pode sair a legionela, aquelas gotículas, e entrar no prédio. Sim, aí é um risco. Essas gotículas de água e vapor podem sair e contaminar as pessoas dentro do prédio. Tá? Então, existe essa diferença. É importante a gente entender que a legionela não vai estar na máquina de ar-condicionado dentro do prédio. Ela pode estar na torre, realmente do lado de fora. É um controle, um cuidado, tem que se tomar cuidado. A cidade de Nova York, uns 3, 4 anos atrás, teve um grande surto de legionela, uma torre de resfriamento no Bronx, de um hotel. Teve, se não me engano, 11 ou 12 mortes recente, na época, e a cidade de Nova York, após aquele fato, instituiu uma lei que todas as torres de resfriamento devem ser notificadas à prefeitura, à vigilância sanitária, e onde tem a torre, qual o tratamento, qual o controle que eles têm daquele local, qual o plano de segurança para aquele sistema. Então, é mais ou menos como a gente tem na cidade de São Paulo para poço artesiano. Você tem que registrar, notificar e mostrar teu plano de ação. Então, isso eu acredito que São Paulo tem em breve, alguma coisa no futuro, alguma coisa sobre isso, para a gente saber onde estão as fontes poluentes e o que deve ser tratado, e como está sendo cuidado disso. Ela ataca principalmente pessoas mais sensíveis, idosos, esse é o maior grupo de risco, criança, pessoas com problemas de saúde são o maior grupo de risco. Próximo, por favor. Então, qualquer sistema, eu estou falando da torre de resfriamento, mas qualquer sistema com aerosol de água, com gotículas de água sendo liberado, ela é um risco. É o mesmo conceito da água. A água que a gente bebe aqui, ela tem que ser limpa, clara, potável. E a água que a gente respira? Que água é essa? A gente tem que saber que é uma água boa. Ela tem que ser uma água boa para o ser humano. E a curiosidade aqui, o fato, é que não é as mesmas condições de uma água que a gente bebe, que a gente acha que é boa, uma água potável para beber, não é a mesma qualidade que a gente vai respirar. A legionela, se a gente beber uma água, se aquela água tiver legionela e a gente beber, não vai fazer mal para a nossa saúde. Ela faz mal se ela entrar pelo sistema respiratório. E aí é um grande risco. Então, é um outro controle que tem que ser feito, não é água. Eu uso água da potável da Sabesp, é uma água boa. Mas será que é boa para respirar? A Sabesp monitora a legionela? Até onde eu sei, não tem isso, não. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, qualquer sistema que tenha nas edificações que vocês cuidam, trabalham, convivem, que gere vapor d'água, inclusive o chuveiro residencial nosso, no banho, é um grande fator de contaminação, ela pode levar essa bactéria para as pessoas. Está vendo, pessoal? Nada a ver com ar-condicionado, mas está aí. Pode deixar nisso aí. Então, esses sistemas de ventilação com aspersão à água, nada contra o sistema, pode ser usado, só que água é essa? É a pergunta que eu faço. Da onde vem essa água? Qual o controle? Qual a garantia que o senhor que está usando me dá que a água é boa, que eu posso respirar essa água, eu não vou ter nenhum problema respiratório? Se você me garantir que está bom, tiver tudo certinho, pode usar. Agora, qual a garantia? Pode passar, por favor? Aeroporto de Congonhas usando esses equipamentos. De novo, pode usar, mas qual o controle que está sendo feito? Pode passar, por favor? Nosso querido Parque Ibirapuera, lindo, maravilhoso. Tem aquelas totens onde joga água. Eu fico em pânico quando eu vendo isso, principalmente criança. Fico doente quando eu vejo isso, preocupado. O que essa pessoa está respirando ali? E ela vai ficar doente, vai pegar uma pneumonia, vai pegar uma virose, nunca vai relacionar com isso. Vai achar que foi o calor, o frio, o ar-condicionado, sei lá, qualquer coisa, mas nunca vai se ligar que foi a água que ela respirou estava contaminada. Vamos lá? O livro que o doutor Gilberto comentou, Legionela na visão dos especialistas, não só ele, temos vários autores aqui, a doutora Miriam participou, o doutor Simon participou, eu também fui convidado, lembro-se mais alguém que está aqui participou, foi coordenado pelo pelo engenheiro Marcos Bensoassan, ele coordenou esse trabalho, trabalho brilhante, e está ele é um download gratuito nesse site, para quem quiser, tem muita informação, tem formas de controle, toda a questão legal, por que controlar do crime ambiental, que é de não controlar a legionela, da importância do tema. Em português, material brasileiro aí para a comunidade. Próximo. Bom, os principais documentos, então, resumo rápido, o do plano de manutenção, os relatórios da qualidade do ar, certificados de limpeza, todas as plantas. A Brava fez um guia chamado RENA Brava 6,
também para download gratuito, onde a gente cita os principais documentos e formas de inspeção de sistema de ar-condicionado. Esse guia foi pensado realmente para treinar os fiscais sanitários, mas pode ser usado para a sociedade de uma maneira geral, para, se quiser saber como está o seu sistema, é uma forma de orientação. Próximo. Aqui que eu queria mostrar. Está lá, artigo 6º, divulgar os procedimentos, resultados das atividades de manutenção, operação e controle dos ocupantes. Está na portaria isso, como está sendo divulgado. E essas fotos que estão aí, fruto do trabalho da Covisa, com o Ministério Público do Trabalho, na cidade de São Paulo, exigindo que os shoppings coloquem, informem aos seus usuários como é que está lá. É um começo. Está a temperatura, umidade, o outro ali já mostra o nível de CO2. Faltou botar o limite, né? A população não sabe, mas acho que é uma evolução. Quem sabe aí no próximo eles colocam qual o limite máximo, mas isso aí está na praça de alimentação do shopping, se informando a população como está. Não é simples, gente. Não tem bicho. Quem é da área técnica, é difícil fazer isso? Não é difícil. É simples. A gente não está inventando a roda aqui. Próximo, por favor. E a questão de benefícios de produtividade. Próximo. Pode passar? Sempre tem a questão financeira, né? Qualquer assunto que a gente traz para a sociedade, mas tem dinheiro, quem vai pagar a conta? É viável? Esse assunto de qualidade do ar, além de ser uma questão de saúde e de segurança das pessoas, fundamental para a sociedade, ele traz benefícios financeiros para a sociedade. É que é difícil medir. De novo, como a gente não vê, a gente não consegue medir como média essa melhora. Diversos estudos mundiais, eu vou mostrar alguns rápidos, mostrando a evolução, o retorno financeiro de investimento da qualidade do ar. Eu gosto muito desse slide. A pizza do lado esquerdo, do gráfico do lado esquerdo aqui, mostra o custo de vida de um edifício na sua vida útil, 40 anos de existência. Então, está lá, uma boa parte desse custo é a construção, é o terreno, é o tijolo, é a obra em si. Outra boa parte é a manutenção, manter esse prédio, o ar-condicionado, o elevador, todo o sistema durante a vida útil. Uma boa parte dos impostos, as taxas que são cobradas, e o último, um custo bem relevante, que é a energia. É um custo altíssimo, que está na mesa de 10 entre cada 10 gerentes operacionais facílitos cuidando desse custo, porque o impacto é alto, como está aí, e você sente rápido, você vê na conta de energia no final do mês. Só que quando você coloca o maior custo desse prédio na sua vida útil, que são os salários das pessoas que ocupam aquele prédio, os demais custos passam a ser quase irrelevantes. Então, isso é importante. Eu vejo muito caso, pessoal, vou economizar energia, vou fechar a renovação de ar do meu sistema de ar-condicionado, para economizar energia, mês que vem vai me barato, meu chefe vai ficar feliz, porque eu economizei energia. Só que você fechou, você deixou um ambiente totalmente estanque, vai saturar o ar ali, vai impactar diretamente na produtividade, na atenção, no rendimento dos profissionais. Vamos lá, próximo. Aqui, então, esses estudos que eu apresento são de uma universidade americana, Lawrence Berkeley, que eles centralizam, é uma fundação de pesquisa, onde eles centralizam diversos estudos de qualidade do ar no mundo todo, e mostrando os benefícios para a sociedade. Então, esse estudo aqui mostra, eu peço que não se atentem à faixa de 21 a 23, isso é o menos importante nesse gráfico, mais importante é que existe uma faixa de temperatura que é ideal para a produtividade do ser humano no ambiente, onde eles vão produzir mais, vão fazer com mais atenção suas atividades. Fora dessa faixa, muito quente ou muito frio, a pessoa produz menos. Essa que é isso precisava de muito estudo para falar isso? É meio óbvio, né? Mas tem estudo que mostra isso, que se você tiver muito calor ou muito frio, você vai produzir menos, vai render menos. Então, por isso que o pessoal usa ar-condicionado, por isso que o pessoal põe sistema de aclimatação na edificação. Pode, próximo. Esse outro também, relacionado à temperatura, mostra em números um aumento de eficiência nesse estudo de 1,1%, na redução de apenas 1 grau na temperatura, no caso em vermelho ali, de se eu está 26 graus e eu abaixo para 25 graus a temperatura, você consegue aumentar uma eficiência de 1,1%. Então, naquela custo, lembra o gráfico da pizza ali, 1,1% ali, no custo da produtividade, vai ser mais do que a energia elétrica do ano inteiro daquele edifício. Então, vale a pena climatizar. Eu incentivo a indústria do ar-condicionado, os profissionais, quando tiver que fazer um orçamento de projeto, de instalação, tem que trocar um compressor. Quanto vai custar? Com a mão de obra, sei lá, R$5.000, não sei. Qual o impacto disso na população daquele local? Quantas pessoas trabalham ali? 100 pessoas, quanto vai custar o dia de 1% de perda de produtividade ou 2% de perda de produtividade daquele pessoal? Não precisa nem fazer conta, eu tenho certeza que o custo do conserto vai ser muito mais barato. Mas façam isso, façam esse exercício, perguntem às empresas que vocês prestam serviço de manutenção
Qual a folha de pagamento da área que eu trato aqui? O cara não vai entender nada. Mas é isso. A gente está impactando na produtividade. Eu quero ajudar você a melhorar a tua produtividade. Então, temos que fazer esse exercício. Próximo, por favor. A mesma coisa, eu falei de temperatura, agora sobre ventilação. E aí está ligado à renovação do ar. Você tem um ambiente mais com ar fresco, com ar renovado. Então, conforme se aumenta a renovação do ar, esse outro estudo mostra que aumenta a produtividade das pessoas. Um ar menos saturado, as pessoas vão produzir melhor. Aí eu faço uma experiência rápida, próximo, por favor. No meu carro, que eu medi o nível de CO2 dentro do carro, e estava dando lá 4.171 ppm, eu estava sozinho com o sistema de renovação de ar fechado. Todo carro tem aquele botãozinho. E temperatura 22,8. Eu abri a renovação de ar, próximo slide, por favor, e caiu para 659, em 5 minutos, eu sozinho nesse carro. 4.000 ppm estava o limite, do ar externo devia estar em torno de 450. Estava quase 10 vezes pior do que o ar externo. Eu até brinco, eu vou mandar isso aí lá para o pessoal da EPA, mostrando que o ar não é só de 2 a 5 vezes pior, pode ser de 2 a 10 vezes pior do que o ar externo, o nível de CO2. Então, você vê que a renovação, isso é um efeito da renovação. Ah, mas isso aqui é um carro, a gente está falando de edificação. Próximo, a mesma coisa acontece em sistemas, por exemplo, com split sem renovação de ar. Você fica enclausurado, aquele nível de CO2 vai disparar. Não pode, isso é legal, isso impacta na saúde das pessoas. A lei não permite, tem que ter renovação. Essa foto é da escola do meu filho, da sala de aula, aqui de São Paulo, escola particular, cara, bem no Enem, não sei o quê. Só que quando botaram o split, eu fui com um colega, ele não está aqui hoje, geralmente ele precedia, a gente foi medir a qualidade do ar lá, estava passando de 5.000 ppm de CO2 dentro da sala de aula. Aí eu fui falar com a diretora, tudo, para tentar convencer, me explicar o assunto, ela entendeu, falou que a primeira, eu vou processar quem me vendeu esse split, que eu não sabia que ia ter renovação, quem me colocou isso aqui. A culpa não é do split, coitado, ele está na loja, alguém pegou e botou ele lá e não botou a renovação, tá certo? O split não é o culpado da história, tinha que ter uma renovação. Bom, passaram uns 2, 3 anos, nada foi feito, apesar dela falou que tinha entendido o problema. Como cidadão, como pai, meus filhos estavam sofrendo, ou estavam nessa situação que me incomodava, através do canal da prefeitura da ouvidoria, né, tem no site, você faz uma reclamação, e a vigilância sanitária é obrigada a ir lá, e foram lá e exigiram uma renovação de ar, e botaram, e eu agradeço mais uma vez a ação de vocês, porque isso, para a gente defender não só meu filho, como todas as demais crianças que estavam lá, botaram. Não era o ideal, botaram só um ventilador, não tem filtro, porque o ideal tem que ter filtro, eu não posso permitir um ar contaminado entrar. Eu botei na ilustração embaixo ali um sistema já novo, mas moderno, que tem já com filtragem própria para split. Já a tecnologia, a indústria está se preparando para atender essas necessidades, então já tem coisa simples, barata, fácil de colocar para sistemas que split. E, infelizmente, essa realidade aqui da escola do meu filho, eu arrisco a dizer que deve ser mais de 90% do Brasil está assim. Olha o desafio que a gente tem. Presidente, o desafio é gigante. Covid, vocês sabem, é um desafio gigante, mas é isso que a gente está encarando. É assim que está o Brasil. E muitos que têm a renovação de ar, fecha. O primeiro local que a gente foi fazer a inspeção, com os fiscais da vigilância da Anvisa, a gente chegou numa máquina, um aeroporto novinho, tudo novo, tudo recém-instalado. Vamos ver a máquina, a gente chegou à tomada de ar externa fechada. Mas por que está fechada a tomada de ar externa? Para não sujar o filtro, foi a resposta da manutenção. Excelente, vamos manter o filtro limpinho, não gasta, ninguém gasta dinheiro com isso. Então, esse é o nosso desafio. Próximo, por favor. Esse eu já fiquei feliz, um quarto de hotel que eu fiquei já tinha uma renovação de ar, ou aparentemente uma renovação de ar no local, já me deixou feliz que parte do nosso trabalho está surgindo efeito. Próximo. Para finalizar os estudos, essa é a presença de poluentes, eu falei da temperatura, da ventilação, e aqui de particulado, material particulado no interno, no ambiente interno, uma pesquisa que foi feita em 99, depois de 2002, mostrando que, com a presença do poluente, o rendimento das pessoas, isso aqui foram feitos testes de matemática, de interpretação de texto, digitação, e as pessoas sem o poluente tinham uma efetividade, uma performance de 4, 5% melhor do que os demais. Próximo. Então é isso, gente. É muito fácil falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente considera como um ganha-ganha, que isso é bom para a sociedade, é bom para a nossa comunidade, é bom para o mercado, é bom para o governo, tem menor custo das médicas, gera mais produtividade, o país cresce, é bom para as empresas que acreditarem nisso, vão conseguir ter ambientes de trabalho mais saudáveis, as pessoas vão produzir melhor. A gente vê facilmente que isso é uma ação de ganha-ganha. Próximo. Acho que acabou.
parafraseando o meu presidente, ar-condicionado é bom e faz bem. Obrigado pela atenção de todos. Estourei muito tempo? Não, certinho. Muito obrigada, Leonardo. Depois, no final, a gente vai ter uma mesa de debates, então o Leonardo volta para a mesa ao final do encontro. Convidamos para ministrar a próxima palestra o engenheiro Arnaldo Parra, engenheiro mecânico de refrigeração de ar-condicionado e segurança do trabalho, MBA, Administração de Empresas, atuou em empresas de porte tais como Sebrae, Termotec, Trani, vice-presidente de comunicação da Abrava, professor no curso PMOC da Abrava. O tema de sua palestra é Efeitos Legais do PMOC do Ar-Condicionado. Com a palavra, Arnaldo Parra. Obrigado. Legal. A parte mais fácil ficou comigo, é falar sobre os aspectos legais que regem todo o trâmite da manutenção, da operação dos sistemas de climatização e entendermos, de uma maneira assim bem sucinta, quais são as consequências por uma eventual negligência, como temos visto, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem visto muito isso por aí. É como eu costumo dizer, antes de iniciar a minha palestra, que manutenção é aquilo que todo mundo acha que não precisa, não é? Até chegar num ponto que quebrar, ou pior, até alguém morrer, como vimos, infelizmente, nessa tragédia, naquela irresponsabilidade que aconteceu no CT do Flamengo. E aí, nesse ponto, é que vai se perguntar por que não tinha manutenção. Todo mundo vai querer saber, pô, como? Não tinha manutenção lá? Que absurdo, que absurdo! Não é? Chega nesse ponto, na verdade. E nós que somos da parte da comunidade técnica, nós temos o dever de alertar e de insistir nos aspectos de manutenção e mostrar o que acontece com uma eventual negligência, uma eventual falha dos serviços de manutenção. Então, vamos começar falando sobre as leis, né? Meu nome é Arnaldo Parra, já fui apresentado. Mais um. Muito bem, nosso propósito é justamente este, entender quais são as influências das diversas leis. O PMOC não é somente uma das leis, aliás, ele é somente uma das leis. O que compõe o universo, o que compõe todo esse trato relacionado com manutenção e climatização, ele sofre influência de diversas origens, né? Então, nós vamos ver também quais são as oportunidades e eventualmente, qual que é a exposição a uma multa, a exposição à lei, a exposição ao rigor da lei, que uma negligência na parte de manutenção pode ocasionar. O PMOC, então, ele tem as influências do governo federal, da ABNT, CONAMA, Anvisa, a Abrava, Sindratar, que sediaram todos os estudos, né, relacionados a essa legislação, governo federal, e a responsabilidade técnica, ela é pertinente ao órgão que formalmente regula o exercício profissional dessas atividades, que, no caso, é ligado à área de engenharia mecânica, é o CREA e o CONFEA. Mais um. Começamos pelas normas, né? Quais são as normas que são geralmente atribuídas e que têm um efeito direto nos serviços do PMOC? Eu cito logo de cara a primeira, a norma 13971, que trata de manutenção programada para os sistemas de climatização, refrigeração, ventilação, de maneira geral. Essa norma ela contém a maioria das rotinas que são pertinentes à área técnica. Como é que é feito, por exemplo, a manutenção de um ventilador? Tem um reaperto lá da correia, verificar a tensão de correia, ajuste, balanceamento, não é? A parte de climatização, quando que tem que ser feita a limpeza de bandeja, a limpeza de serpentinas, como é feita a coleta
dos detalhes de manutenção preditiva, tais como coleta de dados de tensão, corrente, temperatura, vibração. Então, essas rotinas todas elas estão agregadas na norma 13971. Essa norma aí, ela foi concebida lá nos anos 90, de 92 a 95, depois ela passou consulta pública, se tornou norma ABNT em 97 e foi a base da concepção da portaria 3523 em 98. Já a norma 16401, para quem trabalha na área, é a bíblia da área do ar-condicionado, né? Ela é dividida em 3 segmentos, no caso, projeto, dá os parâmetros de projeto, parâmetros de conforto térmico e qualidade do ar de interiores. Então, a comunidade técnica que trabalha nessa parte de climatização tem, por obrigação, estar ciente e consultar eventualmente, né, se não souber decor, consultar eventualmente a norma 16401, justamente para estar dentro das normas de projeto, parâmetro e qualidade do ar. Outra norma importante, aí nós estamos indo já para áreas mais específicas, não somente conforto térmico, mas para normas que são ligadas a, digamos, a atividades especiais. Para uma indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem a norma 14644, que é uma tradução da ISO 14644, que substituiu a 13.700. Dá justamente quais são os parâmetros de controle de contaminantes para as áreas de contaminação controlada, né? Indústria farmacêutica, para a parte de produção de medicamentos, injetáveis e por aí afora. Uma outra norma muito, muito importante, a 7256, que está em plena revisão lá na Abrava. A Abrava ela cedia o Comitê Brasileiro de Normas Técnicas, número 55, que o Bertomeu está cansado de participar, né? Lá nós formulamos e revisamos as normas técnicas que são relacionadas à área do AVAC-R, né? Refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Temos a norma 7256 com os parâmetros específicos para os diversos ambientes relacionados aos estabelecimentos de apoio à saúde, tais como hospitais, clínicas, laboratórios, laboratório de imagem, né? Isso tudo nós temos lá parâmetros de temperatura, umidade relativa, ruído permitido em determinado tipo de sala, que são diferentes de uma área de conforto térmico. Por exemplo, um centro cirúrgico ele tem requerimentos de temperatura e de filtragem, de pureza do ar, diferente, por exemplo, de uma sala de pronto atendimento, de chegada de socorro, por exemplo, né? Diferente também de uma sala onde existe doenças contagiosas. Então, aquelas áreas elas têm também um tratamento específico para o ar, de acordo com o tipo de especialidade. Não menos importante, a norma 14518, para quem trabalha com sistemas de restaurantes, por exemplo, né, cozinhas profissionais. São normas importantes que dá como se fazer a correta extração dos poluentes, altura de coifa, tamanho de coifa, quais são os filtros inerciais utilizados, ou filtros de lavagem de gases, extração de poluentes de, por exemplo, combustíveis sólidos, né? A área de churrasqueiras, isso tudo para se evitar a dispersão de poluentes. E essa norma também está em revisão lá no Comitê Brasileiro 55, dentro da Abrava, e cada reunião, olha, é interessante de ver. Muito se fala sobre limpeza de dutos, e pelo Brasil não existe ainda uma linha única de pensamento sobre o momento adequado de se fazer a limpeza da rede de dutos. Não há em lei, pelo menos ainda não há em lei, aqui, nem na cidade de São Paulo, nem no estado de São Paulo, até o presente momento, nenhuma obrigatoriedade da limpeza de duto por tempo. O que existem são duas normas muito importantes, que é a NBR 15848, que define quais são os procedimentos para a inspeção e avaliação da limpeza de dutos, do estado de limpeza da rede de dutos. Então, tem as aberturas no duto, se coleta um material particulado, até 7,5 gramas por metro quadrado de duto, não é necessário fazer a limpeza, passou disso,
é necessário que seja feita a limpeza interna da rede de dutos, depois admissível até 1 grama. Caso seja necessária a limpeza, aí temos a norma que define os procedimentos específicos para a limpeza de dutos, mas isso quando necessário. Diferentemente de algumas outras cidades e estados do Brasil, onde a limpeza de dutos já se tornou obrigatória. Por exemplo, existe no estado do Rio de Janeiro a Lei 4.192, que foi criada pela Rosa Garotinho, que exige a limpeza da rede de dutos uma vez por ano. Aí existem controvérsias, né, sobre isso daí. Na cidade de Natal também já existe a obrigatoriedade da limpeza anual. Algumas outras cidades, Florianópolis, também tem lei municipal que torna obrigatória a limpeza de dutos. Por quê, gente? O foco do legislador nesse caso é fácil de compreender, né? O legislador ele está pensando no quê? Na saúde das pessoas. Está se querendo evitar qualquer tipo de contaminação que possa, de alguma maneira, prejudicar a saúde, conforto, bem-estar da população submetida àquele ambiente climatizado. Então, é muito fácil de entender qual que é a visão do ponto de vista da saúde. Então, está se pensando na saúde e como forma de evitar a propagação de poluentes, se fez uma limpeza por tempo. Dentro de leis, essas foram basicamente as normas que a gente tem, de forma bem resumida, né? A gente apresenta o curso do PMOC, que leva um dia inteiro para vocês terem uma ideia. Aqui nós vamos fazer uma pequena exposição de leis em 30 minutos. A lei, hoje, federal, que exige o PMOC para todos os estabelecimentos, é a Lei 13.589, que trata justamente do PMOC, chamamos de Lei do Ar-Condicionado, é o PMOC da climatização. Opa, agora sim, mudanças. Agora vai. Faz favor, outro. Muito bem. De onde saiu essa Lei 13.589? Na verdade, começou lá pelos idos finais dos anos 90. Nós já tínhamos publicado a norma 13.971 em 97, ela ficou sendo elaborada de 92 a 95, em 97 publicamos, e já existia uma certa pressão para que o poder público se sensibilizasse da necessidade do controle de poluição em ambientes climatizados, justamente pelo foco social e humano. Nós sabemos, né, não deveria ser essa uma preocupação de lei, fazer com que você mesmo cuide da sua própria saúde. Mas o ar, ele tem uma propriedade muito interessante. O ar é invisível no nosso meio. Então, muitas vezes nós não percebemos, que nem o Leonardo começou brilhantemente a palestra dele falando, pô, esse ar aqui que nós estamos respirando é bom ou não? Nós, muitas vezes, não conseguimos entender se o ar está adequado ou não. Isso por quê? Ele é invisível, você vai dizer que ele está ruim se você sentir um cheiro ruim, né? Ou se a temperatura estiver muito alta ou muito baixa. Mas aí são os extremos. Via de regra, nós não temos essa capacidade, diferente da água, né? Você vai tomar, você pega um copo d'água lá. Se a água estiver turva, você já não vai querer beber aquela água. Você não precisa cheirar. Você já viu uma água turva, a menos que seja uma caipirinha. Aí sim, né? Aí é bem admissível. Mas é assim, olha, então a portaria 3523 levou em consideração já essa pressão da sociedade com relação à qualidade do ar e, justamente na época em que o Sérgio Mota supostamente foi contaminado por uma série de bactérias que acabou agravando o seu estado de saúde e, de alguma maneira, contribuiu para abreviar o seu óbito, que foi uma fatalidade. Com isto, o então ministro da Saúde, José Serra, ele decretou um regulamento técnico, chamado de Portaria 3523, exigindo a manutenção de todos os sistemas de ar-condicionado no Brasil, justamente determinando procedimentos de limpeza e manutenção de todos os componentes, buscando a eficiência desses componentes, desses sistemas de climatização e, principalmente, com um foco direcionado única e exclusivamente para a saúde das pessoas. E que hoje em dia, eu acrescento, o PMOC ele é direcionado à saúde e à
segurança. Porque nós vimos acontecer. Nós vimos. Não, eu garanto para vocês que esse tipo de incêndio, na verdade, não ocorreu dentro da máquina. Mas, com certeza, deve ter tido alguma gambiarra elétrica ali, não há dúvida. Né? E as perícias vão apontar para isso daí. Nós não vamos nem estender muito sobre isso, mas o PMOC bem executado, eu garanto para vocês que esse tipo de gambiarra seria eliminado. É só seguir as orientações que tem na norma 13971. Lá tem reaperto de terminais elétricos, tem que checar todas as ligações, verificar se o disjuntor, se os sistemas de proteção estão atuando, se os disjuntores estão adequados, se o cabeamento está adequado, se não existe superaquecimento de cabos. Faz parte das rotinas. Basta seguir. Basta seguir. Ou seja, o PMOC, bem executado, ele seria realmente um fator de segurança para as instalações. Próximo. Então, nós temos a Portaria 3523, que criou o regulamento técnico do PMOC, e mais tarde, já em 2013, houve uma atualização da portaria da Resolução 176 da Anvisa, foi revisada pela Resolução número 9, de 16 de janeiro de 2003, dando os parâmetros de aceitabilidade da qualidade do ar de interiores. Temos também o CREA, com a sua influência e com suas leis, que determinam quais são os profissionais legalmente, vamos ver o que é legalmente, né? Legalmente habilitados para poderem atuar dentro do aspecto de climatização. Chamo a atenção para algumas outras leis que fazem parte da esfera. Quando nós estamos falando de qualidade do ar de interiores, faz parte do arcabouço jurídico, da esfera legislativa que envolve, eventualmente, uma poluição causada por alguma natureza. A Lei 6938 trata da Política Nacional do Meio Ambiente, dizendo que meio ambiente, olha só que beleza, é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida, não é? Em todas as suas formas. É uma coisa muito bonita. Eu fico até sensibilizado, mas eu completo ainda, olha, o que é poluição? E essa é a pegadinha. Porque a mesma lei que define o que é meio ambiente define o que é poluição. Poluição é aquilo que pode degradar a sadia qualidade de vida. Olha lá, degradação da qualidade ambiental que possa prejudicar a saúde, segurança e o bem-estar da população, das pessoas. Cria em condições adversas atividades sociais e econômicas. Poluição é tudo que atrapalha, sim ou não, pessoal? É isso aí. Esse é o foco. Nós estamos falando de saúde das pessoas. A poluição, de qualquer origem, ela não pode vir a prejudicar a sadia qualidade de vida das pessoas. A pessoa não pode entrar num ambiente, digamos, resfriada. Não, estou com resfriado, peguei um resfriadozinho e tal. Não pode entrar num ambiente, seja ele qual for, e sair com pneumonia dupla. Não se pode agravar as condições de saúde de uma pessoa por conta de contaminantes criados no sistema de climatização, sem manutenção. Por outro lado, o ar-condicionado também não é vacina e não é remédio. Não vamos nos enganar, né? O ar-condicionado não tem o poder de te curar. Não, pô, estou meio resfriado, vou entrar o Parra falou lá que tem manutenção bacana, vou entrar lá, vou sair curado. Não, não é assim também. Né? Mas ele não pode trazer agravos à saúde das pessoas. Vamos lá. Temos aqui... Ah, garoto, veja essa aqui é bacana. Isso aqui já está recebendo uma atualização, tá? Essa daqui é a normativa 14 do Ministério do Meio Ambiente. Ah, muita gente não sabe, muita gente pode se enrolar. Olha só, a normativa número 14, dispõe sobre o controle de importações e liberação para a atmosfera de SDO. Alguém sabe o que é SDO? É isso aí, substâncias destruidoras do ozônio. Muito bem. Olha só, não é permitida a liberação de substâncias destruidoras do ozônio para a atmosfera durante as atividades de comércio, manutenção, não é? É obrigatório o recolhimento destinado às centrais de regeneração. O descumprimento acarretará penalidades administrativas, civis e penais.
Gente, lançou R22 na atmosfera, tem uma lei que te criminaliza. Isso aqui é um crime ambiental. Próximo slide, o que acontece? Tem a Lei 9605, olha aí, ó, Lei dos Crimes Ambientais. Causar poluição de qualquer natureza. Olha o que acontece, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tem uma porção de brincadeirinhas que o horário não vai permitir, mas é bem por aí. Quer dizer, você soltou refrigerante na atmosfera, como cortar uma árvore. Né? É que o Brasil está com algumas coisas assim tão absurdas acontecendo que a gente perde muitas vezes até o foco. Mas isso daí de soltar refrigerante, ele pode ser encarado como um crime ambiental, pego em flagrante, 4 anos de cadeia. Crime ambiental não é afiançável, ou é? Não é. O que mais? Aí tem outra lei. Próximo slide, aí. Decreto 6514. Da mesma forma, olha, causar poluição de qualquer natureza que possa causar danos à saúde humana, multa de 5 a 50 mil. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. Criar poluição também dentro de um ambiente laboral, você imagina um call center com excesso de CO2, excesso de pó, excesso de formaldeídos. É uma poluição, pode causar danos à saúde das pessoas, sim ou não? Sim. Acaba se tornando um crime ambiental você causar malefícios à saúde das pessoas. Tem as leis aqui. As leis são claras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É 4 anos de cadeia e 50 mil de multa. Próximo slide. Para o aspecto da legislação sanitária federal, nós temos a Lei 6437, que é citada na Portaria 3523, que dá o nível de infração sanitária. Então, a Lei 6437 configura as infrações com penas que consistem de R$ 2.000, chegando até R$ 1,5 milhão, dependendo do porte e gravidade daquele tipo de infração sanitária. Isso é infração sanitária federal. As multas são previstas em dobro no caso de uma reincidência. Então, existe também essa aplicação de multas com base na Lei 6437. Mas para a cidade de São Paulo, próximo slide, tem o Código Sanitário Municipal, a Lei 13.725, de 9 de janeiro de 2004, que também estabelece valores de multas e demais sanções, com base de penalidades considerando, olha só, o número de pessoas expostas. Então, existe um outro cálculo de penalidades administrativas, né, de multas, considerando o eventual malefício causado à população daquele ambiente laboral. Vocês imaginam novamente, né? Um call center, é uma figura boa para a gente falar. Um call center com 4.000 pessoas lá expostas a um excesso de CO2, um excesso de compostos voláteis, eventualmente algum engano por parte do mantenedor que não cuidou exatamente de extrair aqueles poluentes, de filtrar adequadamente, ele fica exposto ao Código Sanitário Municipal, se for aqui dentro do município de São Paulo, que vai tratar o número de pessoas. Tem 4.000 pessoas lá, dá para imaginar o tamanho da encrenca, né? Então, isso é que é importante nós sabermos. As pessoas que trabalham com isto, com ar-condicionado, têm que saber da sua própria responsabilidade, o que ela está fazendo, qual que é o nível de responsabilidade e como que ela tem que atuar. Nós não estamos brincando, nós estamos lidando com vidas, com pessoas e com a saúde dessas pessoas. E, por outro lado, o tomador de serviço tem que ficar muito atento na hora de contratar uma empresa que ela seja legalmente habilitada, que ela tenha o seu responsável técnico, conforme vamos ver adiante, para que ele possa estar também fora de uma exposição por negligência, por contratação indevida. Contratar um profissional sem a devida especialização é que nem pagar imposto errado, né? Pagou imposto errado, o que acontece? Paga 2 vezes. É uma lástima isso daí. Eu já fiz uma dessa daí, puxei os cabelos. Enfim, próximo slide. Olha só, aí sobre a Lei 13.589, rapidamente ela dispõe justamente sobre a manutenção das instalações
e equipamentos. Todos os edifícios de uso público e coletivo devem contar com o PMOC. É uma obrigatoriedade. Ninguém está perguntando, mas eu tenho só um aparelho de janela, o dentista, né? Mas eu tenho um split de 9 mil na recepção e um de 12 mil no meu consultório, eu preciso ter PMOC, eu preciso fazer manutenção. Resposta. Precisa ou não precisa ter manutenção, pessoal? Não devia nem perguntar. Não devia nem perguntar, é óbvio. Aí você vai no dentista, o cara tá te abrindo o dente lá, trocando aqueles negócios, aquela dor horrível lá, e você ainda vai ficar exposto para um aparelho que não tem manutenção, que está te jogando uma poluição que você não sabe nem o que é. Então, é necessário, não deveria nem existir lei para isso, porque é uma coisa tão óbvia que a gente, né? Pô, você não limpa o filtro de água da sua casa? Lógico que limpa. Você se preocupa com a água. Nós temos que criar o hábito de nos preocuparmos com o ar que a gente respira. O Leonardo já citou quantos litros de ar a gente respira por dia. De água, quanto que a gente bebe de água? 2 litros por dia. Pô, e ar? Mais ou menos 11 mil litros. Mais ou menos 11 mil litros de ar por dia. Esse é o ser humano, uma atividade média, né? Veja só, então a Lei 13.589 também se aplica para ambientes especiais, né, com regulamentos específicos. Por exemplo, hospitais, escolas, indústrias. Para a totalidade, onde exista uma ocupação pública e coletiva, é necessário que tenha a manutenção. E quando eu falo manutenção, é na figura do PMOC. PMOC é Plano de Manutenção, Operação e Controle. Próximo slide. Teve o veto do artigo 2º. Próximo slide, por favor. Aí. Epa, pulou um, não? Mas o artigo 2º ele tratava sobre o aspecto da responsabilidade técnica. Então, o artigo 2º dizia assim, a responsabilidade técnica pelo PMOC será o engenheiro mecânico. E esse artigo 2º ele foi vetado pelo Michel Temer, que mirou no que viu e acertou no que não viu, porque, na verdade, está errado. Não é só o engenheiro mecânico que pode ser o responsável técnico pelo PMOC. Existem outros profissionais, com formações também um pouco diferentes. Nós vamos ver quando falarmos sobre responsabilidade técnica. Então, o artigo 2º, na minha opinião, de Arnaldo Parra, não reflete necessariamente nenhuma das entidades que eu estou aqui, mas, na minha opinião, foi corretamente vetado, porque vamos ver a seguir. O artigo 3º fala que, beleza, olha só, o PMOC deve obedecer a parâmetros de qualidade do ar para ambientes climatizados, dentro das suas tolerâncias, né? Ou seja, existe um nível de aceitabilidade da qualidade do ar de interiores, que, graças a Deus, nós temos tudo por tabela. Próximo slide. E que essa tabela está definida no próximo slide, assim que ele chegar. Vamos lá? Venha. Venha. Não vai? Travou? Aí, que beleza. Agora foi. Então, olha só. O parágrafo único do artigo 3º, que beleza, ele dá os padrões da qualidade através da resolução número 9 da Anvisa. Mudou alguma coisa da portaria 3523, pessoal? Mudou nada. Mudou nada. Nós vamos ver a diferença. Então, o padrão de qualidade da aceitabilidade do ar de interiores é dado pela RE09. E que bacana, olha só, a Lei Federal 13.589 está dizendo que você tem que seguir as normas da BNT. Que coisa bacana. Isso é na minha opinião, isso é um avanço para a sociedade, porque a gente consegue manter um padrão. Nós temos um padrão de procedimentos, um padrão de qualidade, definido por normas através de uma entidade criada somente para isso daí. Próximo slide. Cabe aos proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de climatização, o cumprimento de todos os dispositivos. Aí eu pergunto, espera aí, então quem que é o responsável pelo sistema de climatização? O que a lei diz? Proprietário e locatário. Esse é o responsável.
Se ele contratar errado, se ele contratar um camarada que não é habilitado, contratar uma empresa que não detenha a necessária e importante qualificação para tratar desses assuntos relacionados à qualidade do ar, ele está chamando para si toda a responsabilidade. Contratou errado é a mesma coisa que não contratar, percebam? A lei já define quem é o responsável, proprietário, locatário e seus prepostos.